Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hoje a gente vai estudar um pouco desse conceito. Eu espero que finalmente hoje a gente compreenda nas Escrituras o que significa ser um cristão fraco. Porque Jesus mesmo disse que o espírito estava pronto, mas a carne dele era fraca. Título de hoje: a carne fraca, ou carne fraca. Vamos lá em 2 Coríntios 12, versículo 7. É bom estar reunidos como família aqui de novo na região oeste. Então foi muito bom poder estar com toda a igreja reunida domingo passado. Ver todas as regiões, leste, tem alguns remanescentes aqui da leste hoje. Remanescentes significa que sobraram, apareceram, brotaram. Tem alguns irmãos da sul aqui hoje, não é? Apareceram também. E foi ótimo ver toda a igreja. Foi ótimo ver a formatura de alguns irmãos que se formaram na faculdade de teologia da igreja, o ICCA. Me inspirou muito também ver o batismo do nosso mais novo irmão em Cristo, o Bruno. Então Deus é bom, família. E antes de começar a estudar as Escrituras, vamos fazer uma oração. Então, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Por nos unir aqui como família. Obrigado pelo seu reino, que é o nosso refúgio a cada semana, na realidade a cada dia, porque estar aqui como irmãos, lutando para um dia estar no céu com o Senhor, é o que nos dá força. Então obrigado por Jesus que morreu por nós na cruz, pelo sacrifício e o amor dele, que nos permite estar aqui essa manhã. E Pai, eu oro, abra os nossos corações agora. Por favor, Deus, nos envia o seu Espírito Santo para nos dar entendimento, para nos dar o poder de sair daqui com decisões tomadas. Pai, por favor, nos ajuda a abrir os corações e sairmos daqui diferentes do que quando a gente entrou. Então, obrigado por nos unir aqui novamente, obrigado novamente pelo privilégio de abrir as Escrituras. Eu sei que homens e mulheres no passado deram a vida deles para que a sua palavra pudesse ser ouvida por nós aqui hoje. Que a gente possa fazer o mesmo. Que a gente possa estar disposto a dar as nossas vidas para viver a sua vontade a cada dia e levar a sua palavra, não só aqui até a região oeste, mas a cada nação. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios 12, 7. Carne fraca. Nosso título de hoje. A Bíblia diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que escritura extraordinária. Aqui Paulo escreve, aliás, no começo do capítulo, você pode ler depois, ele escreve algumas das revelações que Deus trouxe para ele. Ele diz que um certo homem, ele está falando dele mesmo em terceira pessoa, então acontece às vezes quando você apronta alguma coisa em casa, não é? Chega para sua mãe: alguém quebrou o vaso. E é você mesmo. Então Paulo fez isso aqui. E ele diz que alguém, um certo homem, que era ele, chegou até o terceiro céu. O terceiro céu, para os judeus, eles acreditavam em 3 céus. O terceiro céu é o nosso céu, é o paraíso. É o céu espiritual. Ele fala que ele teve a honra de poder ver o terceiro céu. Só que aí começa o versículo 7.
para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações. Imagina isso, você acordar no dia seguinte, depois de ter visto o céu, você chegar, eu vi o céu, você viu? Então Paulo, ele diz, eu preciso ser humilde. Até eu estou sendo tentado, e posso ser tentado com orgulho. Mas para me impedir que eu me exaltasse nas grandezas do que eu vi, Deus me deu, foi me dado um espinho na carne. Foi me dado um mensageiro de Satanás, claro, com a permissão de Deus, para me atormentar. E Paulo diz que ele orou uma vez, rogou uma vez, Deus, me tira esse espinho. E nada aconteceu. Ele orou a segunda vez, Deus, por favor, tira esse espinho. E nada aconteceu. E ele orou a terceira vez, Deus, tira esse espinho. E nada aconteceu. Deus falou, a minha graça é suficiente. Eu não sei, eu tenho algum receio de comer peixe. Eu gosto muito, mas me dá medo porque tem muitos espinhos, às vezes. Meu pai já ficou com um espinho na garganta, não sei se aconteceu com você já. Ele teve que ir no médico e eu sempre tenho essa sensação que quando eu como, um espinho vai ficar na minha garganta. E eu não quero ter um espinho. Mas a visão que a gente tem de espinho em geral é uma coisa bem pequena, não é? É tipo um palito de dente. Então Paulo tem um palito de dente na carne. Mas se você pega o termo do grego, na realidade, aliás, na Septuaginta, que é uma das traduções da Bíblia do Antigo Testamento no grego, espinho é traduzido como aquilo que traz frustração, causando problemas na vida de quem é afligido. E esse espinho de Paulo, interessantemente, ele tem três dimensões. Primeiramente, tem uma dimensão física. Era um espinho na carne. E muitas pessoas acreditam que se tratava de uma doença que Paulo tinha. Então, algumas pessoas tentaram já descobrir qual era esse espinho. E, enfim, alguns cristãos lá da antiguidade, eles acreditavam que esse espinho era uma dor de cabeça, uma espécie de enxaqueca, ou então uma dor no ouvido que ele tinha. Ou, recentemente, alguns estudiosos começaram a acreditar que era uma espécie de malária, que ele teria contraído em uma das viagens missionárias dele. Então, a gente não sabe o que é o espinho, mas muitas pessoas acreditam que era uma dor física que ele tinha que suportar. Então, tem uma dimensão física desse espinho. A segunda dimensão é uma dimensão mental. Então, Paulo era atormentado por causa dessa dor que ele sofria. Então, era um mensageiro de Satanás, atormentando ele dia após dia. E tem uma terceira dimensão, que é a dimensão espiritual, que foi uma oração não atendida. Ele orou, não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E algumas pessoas acreditam, na realidade, que o termo 3, no grego, na verdade é uma expressão hebraica, não para dizer uma quantidade de números, mas para dizer, é uma expressão. No caso, eu orei muitas vezes, e mesmo assim, nada aconteceu. Deus diz para Paulo que a graça é suficiente. A palavra espinho aqui usada não é um palito de dente. É uma estaca de fazer tendas. Paulo usa aqui, o espinho dele é proporcional ao tamanho de uma estaca e não de um palitinho pequeno. Então era um espinho muito grande, era uma dor muito grande que atormentava Paulo fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Mas qual é o ponto? A graça tinha que ser suficiente na vida dele. E a graça tem que ser suficiente na nossa vida também. Então, ao invés de usar o espinho para se lamentar, Paulo ele teve que aprender a usar esse espinho para exaltar a graça de Deus. Qual é o seu espinho hoje? Cada um de nós tem um espinho na carne. Cada um de nós. E com o tempo, a gente vai ter mais. E talvez os espinhos com o tempo fiquem maiores. Mas qual é o seu espinho hoje, essa manhã? Para algum de nós, esse espinho é o espinho da impureza sexual, da imoralidade. Para algum de nós, esse espinho é o espinho da depressão. É o espinho da perseguição. É o espinho da amargura. Ou o espinho dos vícios.
Qual é o seu espinho hoje? O espinho tem uma função muito importante nas nossas vidas. Assim como tinha na de Paulo. O espinho, o seu espinho, seja algum desses que eu falei, seja algum outro, é provavelmente o que te trouxe aqui essa manhã. O espinho é o que mostra a nossa necessidade por Deus. É o que faz a gente entender, eu preciso de Deus. Eu preciso de algo maior na minha vida. Essa é a função do nosso espinho. Mas entenda isso, o mesmo espinho que te traz, pode ser o espinho que te leva. Porque como cristão, não significa dizer que depois que você se tornou discípulo, você foi batizado, você não tem mais um espinho. Na realidade, o espinho continua lá, muitas vezes. Mas o ponto é continuar entendendo a graça de Deus em nós. O ponto é continuar tirando forças de Deus. É continuar buscando a graça. E uma vez que a gente exulta a Deus, mesmo com as dificuldades que Ele permite na nossa vida, a gente vai usar esse espinho para crescer ainda mais, para se fortalecer ainda mais nele. Como Paulo diz no versículo 10, quando sou fraco, é que sou forte. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. Nosso primeiro ponto de hoje, quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. O que eu aprendo daqui? Paulo olha para as fraquezas dele e ele se alegra, imagina isso. É uma loucura isso. Nossa, que bom, que bom. Não, ele não se alegra no pecado, obviamente, mas é parte de entender a graça. Entender a graça tem dois componentes. O que é a graça de Deus? Para entender a graça de Deus essa manhã, você tem que entender duas coisas. Primeira coisa, de onde você veio. Que sim, o pecado afasta a gente de Deus. A imoralidade, a impureza, muitas vezes a tristeza, ou a amargura, ou os vícios, isso tudo afasta de Deus, a gente de Deus. Mas Deus permite isso por quê? Para que nós, na nossa miséria, a gente veja a necessidade que a gente tem dele. Então isso é entender a graça de Deus. É entender, nossa, o quão horrível é a vida no mundo. O quão terrível, o quão solitária. O quão miserável. Porque é só ver ao longo da vida das pessoas o que acontece com o ser humano, ele ficar cada vez mais sozinho. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, é egoísta, é orgulhoso. Quanto mais a gente se entrega nesses pecados, mais a gente fica só. Então, o primeiro componente de entender a graça de Deus é esse. Entender de onde você veio. O segundo componente é entender onde Deus te trouxe. Porque, ao contrário do mundo, olha que incrível é o reino de Deus. Olha que extraordinário é a família de Deus. É poder aprender das Escrituras essa manhã. E não só hoje no domingo, mas como discípulos, ler a nossa Bíblia cada dia. Orar a Deus cada dia. Lutar para ser puro. Eu vejo alguns irmãos achando que ser puro é algo terrível, algo difícil. Não, a perspectiva de ser puro é um privilégio. É algo incrível que Deus te deu. Então a gente se alegra muito com os namoros na igreja. Alguns de vocês devem ter percebido isso. Mas por quê? Porque são namoros puros para Deus. E namorar de uma forma pura, de uma forma que agrada a Deus, não é uma dificuldade, é um privilégio. Ver o Luca e a Sofia casando, são dois irmãos que têm servido aqui na região oeste. Ver eles se casando, eles foram puros. Olha isso, o primeiro beijo que eles deram foi ontem no altar. Isso alegra os nossos corações, não é? Porque é uma vitória para Deus, é uma vitória do reino de Deus. E quando a gente vê isso e entende a vida de um discípulo, é um privilégio, uma alegria. Quando você tem essa perspectiva de onde eu vim e onde Deus me trouxe, ainda que eu tenha um espinho ou outro, a vida que eu tenho é incrível. E Deus permite essas coisas para que eu continue dando valor para a vida cristã. Mas aí eu ouço alguns de nós. Falando da fraqueza, falando de ser fraco, como se fosse algo terrível. Sabe o que eu acho, Região? Sabe o que eu acho, família? Infelizmente, a gente tem usado muito mal a definição de fraco na igreja.
Porque você vê muitas vezes o irmão em pecado, uma irmã em pecado, fala, ele é fraco, ele é fraca. Já ouviu essa expressão alguma vez? Ou você já pensou assim de você mesmo alguma vez? Então eu tenho uma boa notícia para você hoje. Amém. O termo que você usa para definir um discípulo fraco, ou uma discípula fraca, um cristão fraco, uma cristã fraca, provavelmente está errado. Provavelmente está errado. E é hora de aprender o que as escrituras dizem sobre o que é ser fraco, biblicamente. Paulo diz, quando eu sou fraco é que sou forte. Não parece ser tão ruim assim ser fraco, parece? Mas olha só, o que a gente pensa? Que a igreja se divide entre fortes e fracos. Eu já ouvi isso muitas vezes. E claro, quem criou essa definição? Eu sou fraco. Mas é assim que a igreja se divide, entre fortes e fracos. Deixa eu ser fraco aqui. Mas não é exatamente assim que acontece. Biblicamente, a igreja se divide em fracos e descomprometidos. Essa é a definição bíblica. Em nenhum lugar que você me mostrar na Bíblia vai dizer que alguém fraco necessariamente é alguém descomprometido. A fraqueza pode ser usada como uma desculpa para ser descomprometido. Mas são duas coisas independentes, totalmente diferentes uma da outra. Eu quero dar alguns exemplos para deixar claro o que é ser fraco e o que é ser descomprometido. O que é ser descomprometido? Eu não consigo ser puro. Essa é a frase de alguém descomprometido. Eu não consigo. Eu não consigo. Ou em qualquer outra área que você lute. Qual é a frase de um discípulo fraco? Eu preciso ser aberto. Eu preciso ser aberto não só com o pecado, com a tentação. Porque eu sou fraco nessa área. Tem alguma diferença? Muita, não é? Olha só, um discípulo descomprometido. Eu não estou animado hoje para compartilhar minha fé. Sabe o que é? É melhor não compartilhar, já que eu não estou animado. Porque não é legal compartilhar desanimado, não é mesmo? Um discípulo fraco. Eu não estou animado para compartilhar minha fé. Você quer vir comigo? Você pode me ajudar? Por favor, eu preciso de ajuda. Vamos juntos. Eu preciso compartilhar minha fé, porque eu sei que isso vai me animar. Um discípulo descomprometido. Eu estou desanimado, eu acordei desanimado hoje. Olha, eu não vou no culto hoje, eu não vou na igreja. Mas eu acordei desanimado. E eu vou no meu trabalho. Peraí, tem algum problema? Você vê, não é fraqueza o problema. É descompromisso, é falta de compromisso. A gente nem sempre acorda totalmente animado para ir no trabalho, né? E vai mesmo assim. Porque com Deus, o nosso compromisso, o nosso padrão de compromisso é diferente. Um discípulo fraco, eu estou desanimado hoje. Eu acordei mal. Eu preciso do reino de Deus. Eu preciso estar com os irmãos. Porque eu sei que é o que vai me animar. Amém. Por favor, ora comigo. Por favor, me mostre alguma escritura que me ajude. Esse é um discípulo fraco. Um discípulo descomprometido. Eu acho que eu não consigo viver mais como discípulo. Um discípulo fraco. Eu acho que eu não consigo viver mais sem Deus. Dá para ver a diferença? Um discípulo descomprometido vem da desculpa de ser fraco. Um discípulo fraco é a condição para ser forte. Você é fraco hoje? Ou você é descomprometido? E eu quero inspirar a gente, família. Olha isso. O que acontece se você é descomprometido? Se você não é aberto com as suas lutas, se você falta só porque você está desanimado, se você deixa de fazer as coisas que você sabe que são certas pelo que você sente, se você não é aberto, se você não busca ajuda, se você tenta viver uma vida dupla, tá alegre aqui, feliz, mas por dentro as coisas não estão bem assim, o que acontece? Você se torna fraco. O que acontece é que você cai da fé. Infelizmente. E a gente perdeu muitas pessoas já, eu acredito, por não entender a diferença entre ser fraco e ser descompromissado. Mas o que acontece se você escolhe ser fraco? O que acontece é que você se torna forte, é o que Paulo diz. Quando sou fraco, é que sou forte. A Bíblia cita em Hebreus 11:34. Aliás, o capítulo 11 de Hebreus
fala sobre uma série de heróis da fé. E olha que interessante, em Hebreus 11, vamos lá em Hebreus 11, vocês estão comigo? Sim. Olha que incrível, Hebreus 11, 32. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Se a gente parar de ler até aqui, a gente fala, claro, isso é um discípulo forte, não é mesmo? É alguém que faz coisas extraordinárias, é alguém que compartilha a fé, é alguém que é frutífero. Isso é um discípulo forte, é alguém que sempre traz pessoas para conhecer o reino de Deus, sempre está envolvido em estudos bíblicos, é alguém que chega no horário, que está animado, que tem os tempos com Deus. Má notícia para você, isso não é um discípulo forte, isso é um discípulo. Isso é ser discípulo. Então você vê essas coisas extraordinárias e pensa, nossa, esses caras, eles tinham um poder que eu não tenho. Eu tenho aqui meu espinho. Não, eles tinham deles também. Continua lendo. Olha o que fala, versículo 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você já estudou a história de Gideão? Ele era um covarde. Ele era um covarde. A gente vai estudar eventualmente no futuro a história de Gideão. Mas ele fugiu de Deus. Ele queria dar desculpas para não fazer a vontade de Deus. Ele pediu sinais para Deus várias vezes. E um anjo aparece para ele e fala, poderoso guerreiro. Uau! Se você se sente fraco hoje, é assim que Deus te vê, como um poderoso guerreiro. É incrível. Qual é o ponto? O ponto não são as nossas fraquezas. O ponto é aprender a tirar força delas. É entender que você precisa delas. Que a gente precisa dos nossos espinhos para entender a graça de Deus. Isso não é desculpa para não ter compromisso com Deus. Não é desculpa. Na verdade, isso é o que a gente precisa para querer ter compromisso com Deus. Para ser um herói hoje. Como esses homens foram heróis. Tudo que a gente precisa é imitar o coração deles. E tirar da nossa fraqueza a nossa força. Então, eu quero dar um desafio para a igreja. Sabe o que eu acho que a gente precisa? A gente precisa de mais discípulos fracos nessa região. É isso. É isso que a gente precisa. De mais discípulos que entendam, ok, eu tenho uma fraqueza, eu preciso de ajuda. Me ajuda, por favor. Porque cada um de nós é fraco em alguma área. Cada um de nós tem esse espinho na carne. E a gente pode correr para Deus e para os irmãos, ou a gente pode correr para as desculpas. Vamos correr para Deus, vamos correr para as Escrituras. Amém. Eu tenho muitos exemplos que me inspiram até essa manhã. Um desses exemplos é um irmão chamado Gabriel Freitas. Esse cara tem muitos espinhos na carne. Esse cara é incrível, é um irmão fantástico. Mas nossa, o que ele me traz de problema é uma coisa sensacional. Às vezes eu tô lá em casa tentando dormir, dá, sei lá, meia-noite o Freitas me ligando. Vini, eu preciso orar. Uau, incrível esse coração. Demora uns 2 segundos para eu acreditar nisso. Incrível. Às vezes eu tô com a Bia jantando, Vini, eu preciso ser aberto. Às vezes eu tô saindo de casa, Vini, não sai de casa. Dá um abraço. Mas isso é um coração incrível. Sabe qual foi a decisão dele nessas últimas semanas? Ele falou, sabe, Kevin, eu tenho que ser aberto todos os dias com você. Eu preciso te mandar uma mensagem de como foi meu dia, quais foram minhas lutas todos os dias, porque eu não quero pecar. Isso é ser fraco ou não é? E ontem, ele veio ser aberto comigo. Eu pensei, Vini, eu preciso ser aberto. Irmão, ontem foi um dos melhores dias da minha vida. Ontem foi incrível. Meu tempo com Deus foi incrível. Ontem eu participei de 2 estudos bíblicos com
pessoas que tinham um coração muito quebrantado para Deus. Eu só queria compartilhar isso. Eu fiquei alegre, uau, que legal, Freitas. Me alegra muito, irmão. Me alegra muito ouvir isso. Mas o que eu quero que a gente entenda, família, isso é ser fraco. E ser forte por meio da fraqueza, tirar a força da fraqueza não é nenhum tipo de mágica. Você não precisa de mágica. Você não precisa de um milagre. Você precisa ser humilde. É isso. Você precisa buscar ajuda. Você precisa ser como Freitas. É isso. Então, que exemplo para a gente se inspirar. A gente precisa na região oeste de mais discípulos fracos que entendem a graça de Deus. Sim. E a gente precisa de menos discípulos descompromissados que rejeitam a graça por orgulho. Vocês estão comigo, família? Sim. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 19. É isso. Primeira Coríntios 9, 19, a Bíblia diz: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora esteja livre da lei de Deus e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Muito bom. É interessante porque, sim, Deus dá espinhos pra gente. Mas isso não significa que sua vida está arruinada. Normalmente você tem espinho em uma área. Sei lá, tem uma área que você tem dificuldade e que você precisa de ajuda. Talvez é acordar cedo. Você precisa de alguém para te acordar. Talvez é disciplina. Então você precisa de ajuda para se organizar, para fazer uma agenda. Talvez sua luta é, de novo, com amargura. Então você precisa ser aberto sempre. É tão simples. Ou você tem medo. Você precisa de alguém para ir com você e evangelizar. É isso. Mas, em geral, o espinho que a gente tem não se aplica em todas as áreas. A gente tem uma ou duas áreas, ou assim. Mas o que é interessante é que Paulo diz o seguinte aqui: embora eu seja livre, fiz-me escravo de todos. Então, para o judeu, ele se fez judeu. Então, ele era judeu. Ele mostrava para os judeus que ele era judeu só para ganhar os judeus. Ele fala, para o gentil me fiz gentil, ou seja, para os que estão sem a lei. Eu me fiz como sem a lei, por quê? Porque a lei, a antiga lei, a aliança de Moisés, a antiga aliança, ela não está mais válida para a gente como cristãos. Então ele fala, para os gentios eu me fiz um gentil. Mas, para quê? Para ganhar os gentios. E no final ele diz, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Olha que coração Paulo tinha aqui. Que coração que a gente precisa imitar também. Então, Paulo, sim, ele tinha alguma fraqueza, como eu falei, provavelmente alguma doença física, mas não satisfeito com isso, o que ele resolveu fazer? Ele decidiu ser fraco em mais áreas, que ele não era, para ganhar os fracos. Olha isso. Que coração, não é verdade? Então, o nosso segundo ponto de hoje é, quando sou forte, é que sou fraco. Nosso primeiro ponto, quando sou fraco, é que sou forte. Segundo e último ponto, quando sou forte, é que sou fraco. Qual é o ponto? É fácil ter compaixão de pessoas que têm a mesma luta que você. É muito fácil. Então, eu tenho várias lutas, e quando eu vejo alguém que tem uma luta parecida com a minha, eu entendo essa luta. Mas quando eu olho alguém que tem uma fraqueza em uma área que eu sou forte, é mais fácil julgar. Esse irmão é fraco. E assim pode ser com muitos de nós também. Então, quando alguém é fraco na área que você é fraco, é fácil. Mas quando alguém é fraco na área que você é forte, é difícil
ter um coração de compaixão e de querer ajudar uns aos outros em Cristo. Olha Paulo, ele entendia que ele não estava mais debaixo da lei, que ele era um cristão agora, não mais um judeu. E mesmo assim, ele circuncidou Timóteo para ganhar os judeus. Não porque ele acreditava que a circuncisão era necessária, mas só para ganhar os judeus. Que coração de querer ganhar os perdidos a qualquer custo. É hora da gente circuncidar uns aos outros. Não fisicamente, mas é hora de a gente ensinar esse conceito. Que é necessário ser fraco para ganhar os fracos. É necessário ser fraco e entender a mente das pessoas, entender o coração das pessoas, para poder ajudar profundamente elas. Eu gosto de uma história que eu ouvi recentemente. É a história de um homem que caiu no buraco. Tinha um buraco, ele caiu, não sei como, mas ele caiu. Então é o homem do buraco, assim começa a história. Não importa como ele caiu no buraco, ele está lá dentro. Ele não consegue sair do buraco. Então é o homem do buraco, amém? E passou um padre na frente do buraco. E ele pediu ajuda para o padre. Por favor, me ajuda a sair do buraco. E o padre fez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, meu filho. E foi embora. Depois veio um rabi. E ele, por favor, rabi, me ajuda a sair do buraco. Ele falou, hoje é sábado. Eu não posso te ajudar. Eu volto amanhã. Sei lá, você pode colocar aqui qualquer outra pessoa. Eu só pensei no padre e no rabi. Imagina um terceiro. Mas aí vem um amigo. E ele fala, meu amigo, que bom que você veio. Por favor, me tira desse buraco agora. E sabe o que ele fez? Ele pulou no buraco. Ele falou, seu idiota. Agora a gente está preso aqui, parabéns. Por que você só não me puxou? Ele falou, calma, fica tranquilo. Eu pulei porque eu já tive aqui antes. E eu sei como sair. Esse é o amigo. Isso é ser fraco para ganhar os fracos. A gente tem algo na igreja que se chama discipulado, e é algo incrível. Eu sei que tem diferentes estilos de discipulado por aí, não é? Então, um estilo que eu vejo muito comumente de discipulado é ver o discipulado como uma granada. Então, se for irmão em pecado, você fala, meu Deus, vai dar ruim isso. Vai dar ruim, mas vamos lá. Você pega a granada. Ai, meu Deus, será que ele vai pensar de mim? Será que ele vai ficar bravo comigo? Será que ele não vai querer falar comigo? Ai, eu tenho que jogar. Está bem? Isso é algum de nós lendo uma escritura para ajudar o irmão que não teve tempo com Deus. Mas tem uma outra forma de discipulado, que é a forma mais sanguinária, mais cruel. Pega, você não teve tempo com Deus? Tá! Irmão, te amo. Qual é a conclusão? Você não precisa de um padre. Você não precisa de um rabi. Você precisa de um amigo. Você precisa de alguém que conhece o caminho para te tirar de lá. Se você está visitando a gente hoje aqui e sente aí nesse buraco, a gente quer te tirar daí. Amém. Eu não vou levar um padre para você, não vou levar um rabi, não vou levar... Eu quero ser seu amigo. E eu acredito que cada uma das pessoas que estão aqui à volta, elas querem o mesmo. Então isso é o reino de Deus. É um lugar que, claro, não é natural, porque não é assim que a gente vivia no mundo. Mas é um lugar que a gente tem a possibilidade de criar laços profundos. E isso é o que muitas vezes vai tirar a gente de lá. Quem são os seus melhores amigos hoje no reino? Quem são os seus melhores amigos? Porque muitas vezes é fácil falar, ok, ninguém quer falar comigo, ninguém gosta de mim, ninguém me deu oi hoje. Não, é uma responsabilidade mútua, entendeu?
Então, da mesma forma que, claro, a gente tem que querer amar uns aos outros, tem que querer buscar uns aos outros, tirar uns dos outros do buraco, a gente que está lá no buraco precisa pedir ajuda também. A gente precisa entender a necessidade de ter amizades espirituais dentro da igreja. Que os amigos são as pessoas, os amigos na igreja são as pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. Amém. São as pessoas que vão te tirar desse buraco. São as pessoas que... Eu gosto muito de uma passagem no Antigo Testamento que fala da amizade de Davi e Jonatas. Diz que Jonatas ajudou Davi num dos tempos mais difíceis dele a encontrar forças em Deus. Isso é um amigo espiritual. É alguém que vai te tirar de lá. É disso que a gente precisa na igreja. A gente precisa de amigos, de mães e pais espirituais. Pessoas que vão cuidar da gente. Pessoas que a gente vai cuidar. É isso que a gente precisa. Em geral, esse é o coração de uma mãe, não é? Alguém que cuida, alguém que se importa, se preocupa. Aliás, você já viu alguma mãe brava um dia, tentando proteger o filho dela? Eu nem tento brigar com o David, porque a Márcia está ali do lado dele. Se eu falar alguma coisa pro David, eu sei que eu vou ter problemas. Se eu falar algo pra Carol, que tá lá em Lima, a Lia vai voar no meu pescoço. Sem dúvida disso. Nossa, uma mãe brava é uma das coisas mais perigosas que eu já vi. Mas sabe o que é pior que uma mãe brava? É uma avó brava. É uma avó brava. A minha avó já me tirou de cada buraco que nem minha mãe queria, mas minha avó foi lá. Eu lembro até hoje, uma vez eu tava no condomínio dela, eu era bem pequeno. E tinha uns moleques maiores jogando futebol na quadra. Você sabe como é, né? Eles nunca vão deixar você jogar. Você é sempre o próximo. Nunca deixa. Aí minha avó falou, por que você não tá jogando? Eu falei, eles não deixam jogar. Isso vai acabar agora, vem cá. Ela falou assim, no meio do campo, meu neto vai jogar aqui. Quero ver quem que não vai deixar ele jogar. Joga, vai lá, pega a bola. Você quer ser forte espiritualmente? Seja uma mãe brava. Seja uma avó brava pelos seus irmãos e irmãs em Cristo. Olha Romanos 15. Como eu falei, a gente, de forma um pouco enganada, a gente usa essa distinção no reino, de falar fortes e fracos. Mas essa é uma das únicas passagens que fala sobre ser forte. E olha o que fala. Romanos 15, 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém. Essa é a definição de um discípulo forte. Sabe o que é um discípulo forte? É um discípulo fraco que ajuda a ajudar outro fraco. É isso. Se você entende, eu sou fraco, eu preciso de ajuda, mas meu irmão é fraco e ele precisa de ajuda também, parabéns, você é um discípulo forte. É isso. Fala, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos mais fracos. É interessante porque eu estava pesquisando um pouco sobre os alcoólicos anônimos. Não porque eu bebi nada do tipo, mas é interessante porque eles têm 12 passos para você vencer a luta do alcoolismo. São 12 passos que você tem que seguir. E olha que interessante, você pode cumprir todos os 11 primeiros. Todos os 11. Mas se você deixar de cumprir o último, o 12º, a probabilidade de você voltar a ser alcoólatra é de 100%. É o que eles falam. Você inevitavelmente vai voltar a beber. Sabe qual é o 12º passo? Ajude outro alcoólatra. É isso. É isso, irmãos. O alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra. Por isso ele precisa de ajuda. Por isso ele precisa ajudar. O fraco,
nunca deixa de ser fraco. A gente sempre vai ser fraco nas áreas que a gente é fraco. Gostando ou não, querendo ou não. Mas você pode buscar ajuda. Mas a chave para ser forte é levar ajuda. Eu penso no meu pai na fé, Raul Moreno. Então é o líder da igreja. A gente tem a região oeste aqui, mas tem as outras regiões que lidera a igreja de São Paulo inteira, os quase 250 discípulos. O coração do Raul é incrível. Ele é um dos meus heróis na fé. Por quê? Você já viu o Raul mal? Alguns de vocês já tiveram contato com ele. Já viu o Raul chorando, lamentando, nossa, ai de mim, coitadinho de mim, ai, nossa, minha vida é terrível. Eu lembro um dia, quando eu estava me sentindo desanimado. Aconteceu várias coisas na minha semana, várias coisas. Eu fui até o Raul, eu falei, Raul, eu tô desanimado, irmão. Faz um tempo isso, faz uns 3 anos, eu acho. Eu falei, Raul, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Ele falou, vem, deixa eu te contar a minha semana. E ele começou a contar tudo que aconteceu só naquela semana dele. Eu falei, nossa, eu tô grato. Meus problemas não são tão ruins assim mais. Sabe quando você vê alguém pior que você se sente bem por alguma razão? Você não deveria se sentir assim, mas acontece. Não é? Sei lá, você quebrou a perna, então o cara que quebrou 2. Que bom que eu quebrei uma só. Não faça isso, tá bom? Mas quando eu vi a história do Raul, mas é interessante porque todos os problemas que ele citou não eram dele. Eram de pessoas que ele estava tentando ajudar. E eu entendi isso. Por que existem discípulos fortes? Parece que não lutam, mas lutam. Parecem que não tem pecado, mas tem. Parece que não tem fraqueza, mas tem. Por que a gente olha para essas pessoas e fala, nossa, eles são fortes? Por uma razão. Porque eles têm mais tempo para ajudar as pessoas com o problema delas do que para pensar no próprio problema que eles têm. Assim é o Raul. Ele lida com o problema não só de São Paulo, mas de todas as igrejas da América Latina. Então o Raul está recebendo problemas a toda hora, a todo momento. E o coração dele é de se focar nisso para querer ajudar. E não só focar nos problemas, mas em avançar o reino de Deus, assim como Paulo. Me fiz fraco para ganhar o maior número. Esse tem que ser o nosso coração. A questão não é quantos problemas você tem. Não é quão grandes são os seus problemas. A questão é quanto tempo você tem para pensar nos seus problemas. Ter muito tempo para pensar nos problemas não é algo bom, especialmente nos seus. Mas quando você tem tempo para ajudar as outras pessoas, para se dedicar, para se doar, como diz aqui em Romanos 15, quando a gente tem tempo para levar por meio das Escrituras a perseverança e o bom ânimo que nos mantém na esperança, aí sim, você vai ser um discípulo forte. Amém. Aí sim, você vai estar lá pelos seus irmãos e irmãs em Cristo. É isso que a gente precisa. Mais do que a solução dos nossos problemas, a gente precisa ser solução para os problemas dos outros. Eu quero inspirar a gente. Há 2 semanas atrás, a gente tinha um desafio, não é? De ir na casa das pessoas que você discipula, conhecer a realidade deles. Eu fui na casa de um dos irmãos que eu discipulo, né? De uma das pessoas que eu ajudo, que eu estou lá sempre por ele. Foi incrível, foi incrível. Eu fiquei muito animado de ir lá, de conhecer a realidade dele. Então é o Machola, enfim, ele não está aqui hoje porque ele está doente, ele ficou mal hoje, fisicamente, não espiritualmente. Mas foi incrível estar lá. E olha isso, eu conheci os pais deles e eles foram no domingo na formatura deles. Foi incrível estar lá, sabe? E é incrível poder ouvir desse irmão e tentar ajudar ele. E da mesma forma com o Doug, com o Freitas, com as outras pessoas que eu caminho junto. Então a gente tem que se alegrar, sabe? Ouvir problemas não é uma coisa ruim, é uma coisa boa que te ajuda. Então a gente tem que ter uma perspectiva boa. Por quê? Porque você não precisa ser um padre. Ensinar Pai Nosso, ensinar todas as escrituras, a penitência quando peca. Você não precisa ser um rabi. Ok, você pecou, essa aqui é toda a lei, você tem que obedecer a lei. Você precisa ser um amigo. É isso. A gente precisa de um amigo, mas a gente precisa ser
esse cara também. Eu espero que você lute para ser um amigo. Eu espero que você lute para entrar na vida das pessoas que você discipula, para conhecer a realidade delas. Você vá na casa, sério. Então essa semana eu estou combinando com os outros dois de ir lá na casa deles, conhecer também. E é incrível, sabe? Deus é bom. Se você não discipula ninguém, ora por isso. Para esse ano, você começar a discipular alguém e começar a ajudar essa pessoa nos problemas dela também. Em conclusão, irmãos, a frase do nosso Senhor Jesus Cristo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Jesus se sentia fraco. Jesus era fraco na forma humana dele. Ele sentiu uma tristeza mortal. Ele pensou em suicídio, talvez, nesse momento, quando ele disse essa frase. Mas ele não deu desculpas para ser descomprometido. Ao contrário, Jesus foi aberto. Ele falou: me sinto angustiado e triste. Ao contrário, Jesus orou 3 vezes, a primeira vez por 1 hora, e Jesus fez a vontade de Deus. Por quê? Quando somos fracos, é que somos fortes. A gente precisa de mais discípulos fracos na Oeste, como Jesus. E ele disse também, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então Jesus entendia que a única alternativa para vencer a carne, que é fraca por natureza, é tendo um espírito pronto para ajudar os outros. E o que ele fez? Ele morreu por mim e por você na cruz. Ele morreu pelo mundo, para a humanidade, para que a gente tivesse hoje a capacidade de fazer o mesmo, de se doar pela vida das outras pessoas. Por quê? Porque quando somos fortes, é que somos fracos. Ser forte nada mais é do que um fraco ajudando o outro fraco. Ame ser fraco, sem desistir de ser forte. E para Deus seja a glória. Amém.